Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Estou eu aqui de novo, professor José Carlos Queller, da disciplina de arte. A melhor disciplina de todas, absolutamente. E o que a gente vai ver na aula de hoje? Tchan, 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 tchan. Vamos ver música. Música, mas não é qualquer música. Nós vamos ver música barroca, né? Então, vamos aos objetivos, né? Mas antes de tudo, pessoal, a gente vai conceituar a música do período barroco e sua importância na história da música mundial, definir as formas de música desse período. Pessoal, vejam bem que quando a gente fala de barroco, a gente fala no momento transitório, o momento da Inquisição, o momento que a gente precisa que a igreja se reafirme. E você acha que na música não vai acontecer isso? Vai. A gente vai ter muita música para a igreja. Olha que maravilha, muitas oratórias, muita coisa maravilhosa. A gente vai começar a designar e a sistematizar para você a música, porque oficialmente a música erudita começa no barroco, hein? Olha lá. Então, a gente aqui vai considerar, definir as formas e desse período tudo, né? Então aqui, na aula de hoje, iremos analisar os importantes elementos da música do período barroco, tá? Você sabe o que significa música erudita? Ah, não é música benedita, é música erudita, hein? Você conhece a música Quatro Estações? Né? Quais são as quatro estações? Você ainda lembra das quatro estações? Primavera, verão, outono e inverno? Você sabia que tem uma música assim? Tenho certeza que você já viu. Se eu falar música clássica, você sabe dizer o que é? Você sabia que você escuta música clássica hoje e não sabe do que é? Olha, presta atenção, começa a olhar os comerciais de televisão, as suas novelas, as suas séries, que você vai ver que tem muita música clássica lá. Tá? Vamos primeiro definir para você o que é essa tarde música erudita. Professor José Carlos, o que é essa música benedita? Não, música erudita. Pois é, a música erudita é uma manifestação artística estabelecida de forma escrita, mediante combinação dos sons e seus elementos primordiais: altura, duração, timbre e intensidade. Pessoal, vejam que isso aqui são características, né, de elementos formais da linguagem da arte. Em outro momento você estudou os elementos formais da linguagem da arte, da música, eles são elementos formais. Baseado em quê? Lá na tal da música erudita, na música clássica. Surge com isso altura, duração, timbre e intensidade. Então, assim, uma criação registrada em partituras. Você sabe ler uma partitura? Eu, infelizmente, não leio uma faz tempo. Então, vamos lá. No período barroco, antes do período barroco, era caracterizado pelo excesso de ornamentos. Mais tarde, o termo passou a ser empregado pelos músicos para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera até a morte de Johann Sebastian Bach. Bach. Você vai ouvir falar muito desse nome na história da música, eu com certeza você já falou. E vamos falar em outro momento, para quem lembra do MC Catra e os seus 20 Lá Vai Fumaça filhos, este homem aqui, particularidades à parte, foram 13 mais 7. Maravilha, hein? Só fez mais música que filho, tá? Então veja aqui, pessoal. Sempre até a morte desse gênio da história da música mundial, Johann Sebastian Bach, até o início da ópera, porque a gente tem uns prelúdios da ópera vindo ainda do Renascimento, tudo, mas oficialmente ela vai surgir no período barroco, o que vem a ser uma ópera. As primeiras incluíram pequenos coros, danças, peças instrumentais, com uma tessitura simples, a cargo de uma pequena orquestra. As partes de uma ópera, ela tem a abertura, que é o inicial, tá? Ela tem o prólogo, que é o momento que tem os atos, cena 1, ato 1. Aí, ao mesmo tempo que é
Olha só como a ópera engloba teatro, música, tudo, né? Ela começa com, ela tem um orquestral, ao mesmo tempo ela tem uma encenação teatral. E ela começa todas essas divisórias, essas divisões, né? E ela termina com as cenas, quadro e os números. São recitativos e secos, acompanhado. A área, você vai ouvir muito falar na história da música no termo área, quando a gente fala de ópera, tá? O conjunto, o coral instrumental. Tem um momento do solo que a gente fala também, né? Que a gente chega nesse momento, a área né? O conjunto é quando todo mundo participa, há uma conversa dos personagens, ao mesmo tempo o canto, uma conversa entre cantos, né? E essa interpretação, e tem que ter o instrumental por fora. Esta é a ópera concepção. A primeira ópera considerada é a ópera desse homem aqui, o Monteverdi, Claudio Monteverdi, italiano. Poxa, mas o barroco europeu era na Itália. Também tudo englobava. O barroco europeu pegou muitos países, né? Como a gente falou, que tinha lá artista, tinha Holanda, tinha tudo quanto é lugar. Mas na Itália, a ópera é o auge ali, composta por em 1607 pelo Monteverdi, a ópera Orfeu. A primeira grande ópera como uma música que realmente acentua o impacto dramático da história que está sendo contado. Tá? Usando intervalos cromáticos e espaçados, parte do canto, hora instrumental, né? Enquanto acompanhado fornece inesperadas cenas harmônicas, isso é, momentos passados bruscos, pam, 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 pam. Aí você vai ver aí um trechinho, e a gente vai ver um trechinho da ópera do Monteverdi, né? Interpretado no Teatro de Liceu em Barcelona, do maestro Jordi Salval. Não é daquela época, é mais recente, mas é uma interpretação da ópera de Orfeu do Monteverdi. Vamos ouvir aí. Maravilhoso, é um trechinho, né, pessoal? A ópera, como ela falou, tem os atos, tem as áreas, tudo é bem comprida, normalmente de 1 hora para cima, né? Então não vou passar aqui, porque senão acaba a nossa aula, eu nem falo dos outros movimentos, das outras coisas que a gente tem que falar, da sessão que surge lá nessa caracterização do movimento, né, da música erudita, da música, início da música clássica, que é a música barroca. Então vamos lá, escreva um texto onde podemos destacar as diferenças das partes de uma ópera. Tente explicar cada uma, né? O que é a área, o que é o tempo, o que essa parte orquestral que a gente precisa, né? Se a gente voltar aqui, você vai ver toda o recitativo seco, que é o cara que fala, né? O acompanhado é quando os outros estão envolvendo, é um diálogo, né? A área é o momento do ápice, o conjunto, quando todo mundo, aí você viu no final tem o coral, né? Os instrumentos ou a sinfonia que é obrigado a ter, então ele não fica, ele fica num outro palco, num outro setor, e ele faz toda a parte melódica de acompanhamento da ópera em si. Então dá para você escrever bastante coisa para responder. Eu vou dar um tempo para você fazer esses questionamentos e eu já volto.
De volta aqui, pessoal, lógico, a gente vai falando de música hoje, essa parte aqui mais envolvente, mais teórica, a gente não vai falar de artistas aqui no caso, tá? Então vamos lá, ópera, vamos falar do oratório, né? Depois da ópera, compondo-se por recitativos, árias e coros, baseava-se em histórias tiradas da Bíblia. Então veja que a gente focou sobre a ideia da igreja, está forte ainda, focado nessa parte da música, principalmente, da parte do movimento, do movimento artístico da época, por se tratar do barroco, né? Com o tempo passou a ser uma apresentação musical realizada em igrejas e em salas de concerto, né? Temos a cantata, né? A cantata, ela é uma variação desse oratório, ele é feito para solistas e coro. O que é solista? Solistas é o cara que canta sozinho. Ele tem um momento de solo dele e tem um momento do coro. A cantata vem de cantar, né? Acompanhados de uma orquestra e um contínuo. O que é o contínuo, pessoal? O contínuo é aquele instrumento que fica direto. Naquela época tinha muito o órgão e o cravo. E depois a gente vai falar o que é isso, né? Não é aquele que brigou com a rosa, não, tá? Lembrando que é um oratório em miniatura. O oratório era mais comprido, falava de histórias da Bíblia, e aqui não era mais curto. Frequentemente começa com um coro bem pesado. Você lembra que antes disso a gente tinha os famosos cantos gregorianos? Né? Aquela coisa da igreja. Nossa, eu vou cantar. Tá? Então a gente tinha muito isso, e aqui a gente vai começar a especificar o papel de cada um. A música erudita, a música, ela vai começar a ter um significado na história da arte para cada elemento, tá? Vamos escutar uma cantata escrita por este homem maravilhoso, o Bach, e a área, o Gilberto Bermudes, que vai cantar aí para a gente interpretar. Perceberam, né, que a área, que é o momento que canta, né, ele é totalmente composto na cantata, né? A ênfase é do cantor totalmente na cantata. Diferente da tal da sonata, que é uma peça para ser tocada. As sonatas barrocas foram compostas para 2 violinos e um contínuo, ou um violoncelo e um cravo. Né? Por exemplo, um violoncelo e um cravo, tá? Então você pode botar um violino, um violoncelo, que é aquele grandão, e o cravo, que é um instrumento, né, de teclas, que nem o órgão, que nem o piano, mas tem suas diferenças que nós vamos falar hoje. Então vamos escutar uma sonata La Folia do nosso outro grande gênio barroco, chamado Antonio Vivaldi. Clique lá. Perceberam o que é uma sonata? Diferente da cantata. Então, hoje vocês aprenderam a diferenciar uma cantata de uma sonata. Sonata vem de som, dos instrumentos. Normalmente, 2 violinos e contínuo. Contínuo é um instrumento da tecla. A gente vai ver bastante ainda. Então, vamos escrever um texto de máximo 4 linhas, onde pode diferenciar uma cantata de uma sonata e de uma tocata, que a gente nem falou da tocata, mas eu vou voltar aqui para falar. A tocata é justamente aquilo que é só tocata.
Aquele momento, a gente não tem um exemplo aqui da toccata, mas é um momento que ele é só tocado por os instrumentos contínuos, né? O Bach gostava muito de uma toccata, né? E tem muita gente que gosta ainda, que funciona até hoje, tá, pessoal? Então vamos lá fazer essa diferenciação. Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. De volta aqui, meus queridos. Escreva um texto, um máximo 4 linhas, podemos diferenciar a cantata de uma sonata, de uma toccata. Eu acho que você respondeu isso muito bem. Mande para o seu professor, ele tira também as suas dúvidas. Aqui eu não posso pessoalmente estar aí tirando sua dúvida de todo mundo que está assistindo, e aí fica uma coisa meio difícil. Mas vamos lá. O virtuosismo, você sabe o que é isso? É quem explora o máximo do instrumento musical. Bach e Dietrich Buxtehude foram os maiores do órgão. Philippe Rameau, Domenico Scarlatti eram do cravo, né? E também o Vivaldi e o Corelli no violino. O Vivaldi é virtuosíssimo no violino. Agora vamos à diferença que a gente tem: o piano, o cravo e o órgão. Pessoal, a principal diferença entre o órgão de um lado e o piano e cravo do outro. Enquanto nesses dois o som é produzido pela vibração de cordas lá dentro. Ah, mas violão não é instrumento de cordas? Sim, o piano é um instrumento de vibração de cordas. Quando você abre o piano, você vê lá, né? No órgão, as notas saem com a passagem de ar por tubos verticais. O que acontece? Você já viu algum filme de terror que está naquelas igrejas antigas que mostram, né, saindo por aquele tubo, às vezes sai até fumaça daqueles tubos, né? De tanto tempo estão empoeirados. O órgão não tem cordas. Quando uma tecla é acionada, ela libera a passagem de ar por um certo tubo. A cada um deles produz um timbre diferente, tá? Então, assim, tem órgãos, pessoal, com centenas de tubos diferentes, centenas, olha só o tamanho, tamanho de uma casa praticamente, né? Se a gente for parar para ver. E a gente tem o piano e o cravo, que aí são os instrumentos que eles são acionados por corda, mas tem a diferença. Externamente, o cravo difere do piano por não ter os pedais. O piano é fundamental. No cravo você tem que ir lá só trabalhar em cima. Imagine, pessoal, o piano, eu acho que ele surgiu lá para 1730, no início dos anos 1700 ali, 1715, eu não sei exato o ano, né? Agora, você viu que o Bach foi até 1750, ele chegou a experimentar o próprio piano, né? Mas o foco naquela época era a composição para o cravo, né? Você tem teclas mais finas que o piano, o cravo, né? Mas o que muda mesmo é a parte mecânica. No cravo as cordas não recebem impacto, elas são beliscadas.
e isso impede que o cravista mude a intensidade do som. Não adianta bater forte na tecla como no piano você faz, tan, 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 né? O som é sempre o mesmo, tá? Então não adianta você dar aquela porradona que muitas vezes não funciona no cravo, funciona no piano, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um cravo duplo, né? Porque é duplo, porque tem duas seções de tecla, né? E aqui o cravo, como ele é beliscadinho, né? E o piano, ela já é uma coisa com a intensidade na corda, ele não tem aquelas coisas mais sutis que o cravo tem. Então vamos lá, diferencie seu caderno dos instrumentos, órgão, piano e cravo, e depois escreva o que é um virtuosismo, tá pessoal? Bem fácil de fazer isso, diferenciar, né, do sopro, do ar, os outros instrumentos de corda, né, um beliscado, o outro não, né, e o virtuosismo é aquele cara que é excelente naquele instrumento. Já voltamos em definitivo. De volta aqui, você com certeza, né, tá aprendendo um pouquinho sobre música. Lógico, a tendência, quem gosta de estudar mais de música, aí tem muito mais riqueza de detalhe, né? A gente fala de uma maneira bem abrangente aqui, né? Mas o não impede que você vá se aprofundar, que você vai questionar a outros professores ou professores específicos da disciplina de música, né? Para tirar as demais dúvidas, né? Então vamos lá, o que a gente viu na aula de hoje? Conceitamos a música no período barroco, que ela passa a ser uma música erudita, uma música composta por partituras, né? A gente citou ali do Bach, do Vivaldi, vai ficar para um outro momento a gente falar um pouquinho específico de cada um. Definimos as formas da música barroca, cantata, sonata, tocata, né? Ou a própria ópera que surge ali com o Monteverdi, né? E por aí vai, e chegamos aí ao final da diferenciação do piano do teclado. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.